Salmo 118, versículo 17. Aleluia! A gente passa por alguns textos na Bíblia e a gente passa um pouco despercebido, e às vezes a gente perde verdades poderosas de Deus, mas Deus sabe o momento de revelar essas verdades a nós, amém? Principalmente quando nós nos dispomos a ouvir as verdades do Senhor. E esse versículo, ele é maravilhoso. Eu comentei ele ontem com a minha mãe. Ela falou: parece que eu nunca li esse versículo na Bíblia. Eu falei: já leu várias vezes, porque a gente já leu o Salmo 118 várias vezes. Tem verdades maravilhosas no Salmo 118, mas Deus quer falar conosco no versículo 17 hoje, amém? Eu comecei a ver essa música com olhos totalmente diferentes, né? Então agora a gente sabe de onde foi que o autor dessa música tirou essas promessas tremendas para a nossa vida. Salmo 118, versículo 17, diz assim: não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Amém? Você pode recitar comigo do jeitinho que está ali? Não morrerei, mas vivo ficarei para anunciar os feitos do Senhor. Amém? Pode sentar. Essa é uma declaração de vitória. É uma declaração de vitória. E nós entendemos por esse texto que Deus libera vida sobre nós, sobre os nossos órgãos, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre as nossas finanças, a partir do momento que a gente toma posse dessas verdades. Amém? E eu li o testemunho de uma mulher que tinha um câncer, e ela já estava com esse câncer há 5 anos. E esse câncer foi se espalhando no corpo dessa mulher. E Deus mostrou para uma outra mulher. Elas estavam vindo de uma viagem missionária à China. Era um grupo de mulheres que estava fazendo essa viagem. Eles já estavam voltando para os Estados Unidos. É um grupo de mulheres americanas, liderados pela Marilyn Hickey. E dentro do avião, já fazia 5 anos que a mulher tinha esse câncer, não a Marilyn, mas a mulher que acompanhava ela. Deus revelou a uma outra da equipe que ele ia curá-la naquele momento, dentro do avião. E falou: impõe as mãos, ore, e eu vou liberar a bênção de cura sobre essa mulher. E o Senhor mostrou a ela o câncer como se ele fosse uma árvore. E esse câncer foi se espalhando pelo corpo daquela mulher e tomando conta dos órgãos dela, a ponto de que os médicos não queriam operá-la, que era só milagre ou um paliativo. E ela ia morrer daquele câncer. Só que esta mulher tomou posse desse versículo. Pode deixar o versículo ali um pouquinho. Deixa o versículo ali um pouquinho para mim, Cleberson, por favor. Essa mulher, ela orava constantemente esse versículo, tomando posse da bênção dela. Isso está no testemunho dela. E ela declarava: não morrerei, mas eu vou ficar viva para anunciar o que Deus tem feito na minha vida. E ela continuava orando, e todos os dias, e por 5 anos, ela orou esse salmo. E naquele dia, dentro daquele avião, voltando da China, depois de um trabalho maravilhoso, missionário, que elas foram fazer ali,
Deus falou: hoje é o dia da sua cura. Hoje é o dia do seu milagre. E o Senhor mostrou para outra irmã que foi escolhida por Deus para orar por ela, que aquele câncer, ele foi retrocedendo, ele foi diminuindo. E diz o testemunho que era visível o milagre, porque a barriga dela já estava projetada, estava proeminente por causa do câncer. E as pessoas que estavam ali vendo ao vivo e a cores o acontecimento do milagre, puderam ver aquela barriga murchar, porque o tumor foi sumindo, desapareceu totalmente, e ela ficou curada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Na semana passada, Carla ministrou aqui sobre uma mulher que tinha um fluxo contínuo de sangue. Ela menstruava incessantemente. E Jesus a curou pelo toque. Ela tocou em Jesus e ficou curada. E nós ouvimos esses testemunhos, e na palavra de Deus tem trocentos testemunhos de milagres. E nós pensamos: nossa, mas isso só aconteceu naquele tempo. Não, só acontece com as pessoas distantes de mim. Mas quando nós começamos a contar os nossos testemunhos, nós começamos a perceber que os milagres de Deus estão vivos para nós. Eles são atuais, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e vai ser amanhã e depois e eternamente. Então aquilo que Ele fez com aquela mulher do fluxo de sangue lá atrás, pelo toque dela nas vestes de Jesus, Ele pode fazer por você. Aquilo que Deus fez por esta mulher naquele avião, curando ela de um câncer terminal, Ele pode fazer isso na sua vida. E eu quero dizer que os milagres do Senhor também estão vivos na minha vida. Os milagres de Deus estão vivos na minha vida. Eu sou fruto de um milagre. Eu tinha 16 anos quando eu sentei à mesa para almoçar. Eu já estava fazendo o magistério, né? Que eu fiz magistério, que é o ensino médio hoje. E eu sentei à mesa para almoçar. E eu estudava à tarde. Queridos, eu dei 3 garfadas na comida, mais ou menos. Tinha começado a almoçar. E eu senti uns espasmos musculares. Quem sofre de ansiedade aí sabe do que eu estou falando, né? Ou quando você fica muito estressado, de repente começa a pular aqui, começa a pular aqui, começa a tremer aqui no braço, é aleatório. Às vezes você está muito estressado. Mas eu comecei a sentir repuxar aqui na minha boca. E aí puxava, aquele repuxãozinho assim. E nós sempre tivemos o hábito em casa, em praticamente todas as refeições, principalmente no horário de almoço e tal, e a gente também não trabalhava fora e tudo, nós nos sentávamos à mesa para comer. E é interessante que lá em casa, eu sempre sentava de frente para o meu pai. E minha mãe ficava do lado esquerdo dele, e os meninos, enfim. E aí, eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, olha que estranho. Tá puxando aqui minha boca. Aí eu parei assim, fechei a boca, parei. Aí dava para ver, né, mãe? Dava para ver, assim, puxando. Aí eu falei, ela é mesmo, né? Que estranho. Mas enfim.
peguei outra garfada de comida e coloquei na boca. Quando eu coloquei aquela comida na boca, eu senti esse lado adormecer, esse lado direito. Ele adormeceu, e aí eu senti aqui também ficar dormente. E isso eu vou contar para vocês o que eu senti, as percepções que eu tive. Na hora que o meu rosto adormeceu desse lado e foi tomando conta do meu rosto, eu dei um arranque assim com os dois braços para frente, e na mesma hora para mim eu estava desmaiando. Eu estava desmaiando ali, que eu senti que eu estava caindo da cadeira. E para mim, eu fechei os olhos. E eu senti lágrima, era a única coisa que eu senti, era o calor da lágrima. Mesmo com aquela dormência, eu me lembro dessa sensação, da lágrima descer. E eu apaguei. Eu não vi mais nada. Quando eu acordei, eu estava na minha cama. O dia estava anoitecendo, bem de noitinha já, ficando à noite. E eu acordei numa crise de choro muito forte. Muito forte. Acordei chorando assim. E logo minha mãe chegou. O que é que foi? O que é que você está sentindo? E eu acho que eu não consegui nem me expressar, porque eu não sentia dores. Eu só sabia chorar. E ela foi, olhou, e aí, assim, muito assustada. E eu não lembro se chegou mais alguém junto com ela no quarto. E aí eu fui me acalmando e estava normal e tal. Não sentia mais aquela dormência, não sentia mais nada. Para mim, estava tudo normal. E para mim também eu tinha acabado de desmaiar e eu tinha acordado na mesma hora. Só que quando eu percebi que estava anoitecendo, eu vi que eu tinha dormido a tarde inteira. Eu tinha ficado a tarde inteira desacordada. Mas para mim eu tinha só dormido. Aí minha mãe foi, olhou e tal, me deu acho que um caldo, sei lá, alguma coisa assim, leve para comer, alguma coisa assim. E foram me contar o que realmente tinha acontecido, o que eles viram. Quando meu rosto começou a adormecer, a minha boca foi para o lado. Eu fiquei totalmente desfigurada. Meu rosto virou totalmente para o outro lado. Esse arranque que eu dei com as mãos, já foi, as minhas mãos foram virando, porque isso eu não vi, não percebi. Então eu virei totalmente os braços, as pernas. Quando eu pensei que eu tinha só desmaiado, a cadeira foi para trás e eu caí no chão. E uma coisa que eu me lembro também antes de apagar, foi meu pai se levantando imediatamente do outro lado e vindo em minha direção e começando a orar. E aí eu não ouvi e não vi mais nada. Eu só ouvi quando meu pai começou a orar. E aí, essa foi a situação que eu fiquei. Totalmente desfigurada, aleijada. Perdi totalmente o controle motor do meu corpo. Eu fiquei totalmente torta. Vocês já viram alguém assim, né? Então, a consequência disso seria a morte ou ficar aleijada para o resto da vida, segundo o médico. Aí você pode perguntar: pastora, você foi ao médico? Eu falei: não fui. Porque na mesma hora que o meu pai se levantou e veio orar por mim, Deus foi me restabelecendo novamente.
E eu fui voltando ao normal. Isso deixou todo mundo muito assustado. Então nós morávamos numa cidade pequena, em Guaraí, no Tocantins. E o meu pai saiu dali, depois que eu, normalizei e tal, fiquei no quarto e tudo, e ele foi ao hospital falar com o médico. Como a cidade era pequena, e meu pai muito conhecido na cidade, o médico atendeu ele, e ele falou exatamente como tinha acontecido. E o médico falou: mas como assim ela está normal? Ela voltou ao normal. Ele voltou, eu orei e ela voltou ao normal. Está lá, normal. Não tem braço torto, perna torta, não tem rosto torto, não tem nada torto. Eu parecia um homenzinho torto, né? Mas Deus me restaurou para eu deixar de ser o homenzinho torto. Então, o médico falou assim: mas ela está normal? Meu pai, sim. Porque meu pai foi ao médico para perguntar para ele o que fazer se acontecesse de novo. E o médico falou assim: mas como se acontecer de novo, se ela ficou do jeito que o senhor está falando? Não, eu orei e ela voltou ao normal. E aí o médico falou assim: olha, do jeito que o senhor está me falando que aconteceu com a sua filha, ou era para ela ter morrido naquela hora, naquele momento, ou era para ela ficar aleijada, totalmente inválida. Eu ia vegetar, queridos. E Deus fez um milagre tão grande na minha vida, que ele foi testemunhado inclusive pelos vizinhos. Porque quando eu dei o arranque das mãos para frente, eu gritei. Para mim, eu tinha só dado um urro, porque foi isso que eu entendi. Mas a minha mãe disse que o grito foi tão forte que a vizinha de trás, os vizinhos da frente foram lá saber o que estava acontecendo. Porque foi um grito muito horrível. E na mesma hora que o Senhor fez o milagre na minha vida, esses vizinhos puderam testemunhar do milagre de Deus. Amém? Eu não tenho uma sequela. Quem me conhece, vocês me conhecem, né? Quem está aqui já me conhece há algum tempo, há alguns anos. Quem me conheceu essa semana passada, igual nós temos pessoas aqui, pode conversar comigo tanto que for. Não entorta minha boca, não tenho tique, não tenho nada. Deus restaurou cada nervo do meu corpo. Meu sistema nervoso foi totalmente restabelecido. Por isso eu digo que eu sou um milagre de Deus. Deus já me livrou várias vezes da morte. E aí quando eu li esse texto ontem, se abriu para mim uma revelação tão poderosa, queridos. Isso traz para nós um puxãozinho de orelha. Porque tem pessoas aqui que me conhecem há muito tempo e nunca ouviram esse testemunho. Estão ouvindo esse testemunho pela primeira vez. E de repente, esse testemunho poderia ter ajudado muitas e muitas outras pessoas. E ontem Deus me fez entender que Ele faz os milagres nas nossas vidas para que nós possamos anunciar os seus feitos, para que outras pessoas tenham a sua fé fortalecida e creiam num Deus todo-poderoso, que ressuscita mortos sim, que restaura aleijados sim, que aumenta uma perna sim, como nós já vimos esses milagres acontecerem aqui na El Samar. Deus faz a estéril ser mãe de filhos. Deus faz com que aquele que está aflito, perdido, desenganado, se encontre com o milagre dele, seja restaurado. E o Senhor me
trouxe esse versículo ontem, eu fiquei só com esse versículo na minha mente. Que eu estou viva para anunciar os feitos do Senhor. E para que outras vidas sejam curadas através da minha vida. Porque Deus não faz um milagre em nós. Deus não realiza milagres nas nossas vidas que não tenham um propósito. Eu não sei o que Deus tem feito na sua vida, mas eu quero dizer para você que você precisa buscar em Deus o propósito dos milagres dele em você. Porque ele não te deu um milagre só para que você fique feliz, que já é uma grande coisa. Deus libera milagres na nossa vida para que possamos abençoar outras vidas. Deus cura sua alma para que você cure outras almas. Deus ressuscita você dos mortos para que você ressuscite outras pessoas, fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Deus cura o seu corpo para que você declare a outra pessoa que tem uma enfermidade que ela também pode receber essa cura. E o Espírito Santo de Deus, ele é tão lindo e tão misericordioso, que ele esperou pacientemente 35 anos, dá isso? 35 anos, para que eu entendesse por que ele fez aquele milagre quando eu tinha 16. E eu quero dizer para você que veio aqui nesta tarde, que está assistindo essa live, não importa a hora que você vai assistir, agora, amanhã, daqui a um mês, eu libero uma palavra de cura sobre a sua vida. Você que veio receber algo do Senhor, você que está ouvindo isso, está, Deus, faz esse milagre na minha vida, eu libero essa palavra agora de vitória na sua vida, que você não viverá a não ser para contar os milagres de Deus. Então você vai viver para testemunhar da obra, das maravilhas que o Senhor está fazendo na sua vida.